Olá, meus amores! Hoje eu vou responder a página 28 até a página 32 do livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa do 5º ano. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assine os sininhos das notificações e compartilhe com os colegas. Temos aí leitura 2. Na leitura 1, você lê o início do conto Bonezinho Vermelho. De acordo com as instruções do professor, reconta o início da história para os colegas e recorde como a primeira parte terminou. Confira agora se a história termina como você imaginou. Acompanhe a leitura do professor. Fique atento à fala do narrador e à dos personagens. O que caracteriza cada uma delas? Vamos lá? Bonezinho Vermelho, continuação. Nesse meio tempo, o Bonezinho Vermelho não resistiu à tentação. Parou, abriu a cesta e comeu boa parte do arroz cardeado, ou seja, canja de galinha, e boa parte também dos pãezinhos e pães de queijo e empadinhas de queijo, e pedaços de queijo e queijadinha e bom bocado e arroz doce. E exclamou: "E trem bom sou! Nossa Senhora, gostoso demais da conta!" Quando chegou na casa da avó, ficou cismado, porque sentiu um bodum, ou seja, cheiro de gente, que Dona Melinha não tinha. Era uma catinga braba mesmo. O menino ficou tão nervoso e preocupado que quase deu um troço nele. Mas então ele se armou de coragem e entrou na casa. "Ah, caboclinho, não seja fiasquento não", ia dizendo para si mesmo. "Pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai desistir agora não, sou." O medo que gelava a barriga de Bonezinho Vermelho não era do que ele podia encontrar, mas de ter chegado mais tarde do que devia. Foi então que o lobisomem saiu de dentro do guarda-roupa com fiapos de pano da camisola de Dona Melinha na boca. O menino resolveu fingir que não viu nada e pulou de lado no momento em que o lobisomem deu o bote para atacá-lo. "Sartei de banda!" berrou Bonezinho Vermelho. E com o canivete já aberto na mão, espetou de leve a barriga do infeliz. Um relâmpago riscou o céu, seguido de um trovão. Os cães da avó do menino uivaram e depois ganiram. O lobisomem sangrou, caiu com a cacunda no chão, enquanto ventava anunciando chuva. Ele voltou a ser aquele homem da encruzilhada, agora homem para sempre. Ele ficou um tempo com a cara no chão, com vergonha do que tinha feito e também por estar esbordegado por conta da correria na estrada. Então olhou para seu filho e disse: "Muito agradecido, Zezão." E quando Dona Melinha saiu de trás da geladeira com o facão na mão, ele disse: "A senhora é pinta braba mesmo, hein, mãezinha?" Isso foi elogio de filho agradecido, já que fora a Dona Melinha que armara o plano para que seu filho deixasse de ser lobisomem para sempre. Ela ligara para a nora, dizendo estar indisposta. Pedira a colaboração do neto caçula, que sabia que o pai era lobisomem. O plano devia começar com o menino levando uma refeição para a avó. Dona Melinha, então, instruiu o filho a se transformar por vontade própria em lobisomem, em vez de esperar uma noite de lua cheia. Mandou o neto esperar tempo suficiente para que o pai chegasse em seu antigo lar. E recomendou que o menino espetasse com bastante moderação, já que o objetivo era só fazer o homem sangrar um pouco. Porque um ferimento que sangra faz o homem marcado nunca mais se transformar em lobisomem, enquanto o causador do sangramento viver. Por isso, tinha de ser Zezinho, o caçula de seus 7 filhos. Mas Dona Melinha pediu: "Só que não conte nada para sua mãe. Se ela saber do nosso trato, vixe Maria, não sei do que ela é capaz. Vamos deixar então a avó, pai e filho jantando o que sobrou na cesta e o que a própria Dona Melinha preparou. E você pensando se filho de lobisomem, lobisomem é." Estudo do texto. Primeiro, o conto terminou com "você imaginava"? Ele terminou como você imaginava esse conto?
O que foi parecido com o que você pensou? O que foi diferente? Isso é a resposta pessoal. Em sua opinião, o final do conto foi inesperado? Por quê? Isso também é resposta pessoal. Na minha opinião, foi inesperado, porque eu jamais imaginava que o lobo, que era um lobisomem, era o pai do menino. E que tudo era uma trama da avó. 3. O lobisomem é uma figura fantástica e muito popular no interior do Brasil. Como o texto associou a lenda popular ao conto tradicional? Colocou o lobisomem como personagem principal do conto? Não. Trocou o lobo da história de Chapeuzinho Vermelho pelo lobisomem brasileiro? Sim. Tornou o lobisomem mais assustador que o lobo? Não. 4. Complete o quadro com as informações dos contos. Temos aqui Chapeuzinho Vermelho e Bonezinho Vermelho. Personagem encontrado na casa da avó. No Chapeuzinho Vermelho, lobo. Bonezinho Vermelho, lobisomem. Conflito. Chapeuzinho e sua avó são devoradas pelo lobo. Bonezinho precisa ferir o lobisomem para que ele nunca mais se transforme na criatura. Resolução do conflito. Um caçador-lenhador salva Chapeuzinho e a vovó. Bonezinho fere o lobisomem que, na verdade, é seu pai, garantindo que ele não se transforme mais no monstro. Situação final. O lobo é morto e todos comem o que está na cesta. Pai, filho e avó comem o que está na cesta e também a comida que a avó fez. 5º, releia o quadro que você completou. No conto Bonezinho Vermelho. Letrinha A. Quem é o herói? Por quê? O próprio Bonezinho, porque ele salva a avó e o pai. B. O que foi modificado no conflito? O lobisomem não devora ninguém, nem a vovó, nem o menino. C. O que mudou na resolução do conflito? O próprio menino salva a avó, o pai e a si mesmo. D. O que permaneceu igual na situação final? A situação final é semelhante à do conto. Chapeuzinho Vermelho, todos comendo felizes. No entanto, no conto original, o lobo morre. Para saber mais, conheça o lobo que vive na América do Sul e não tem nada de malvado. O lobo-guará está longe de ser parecido com o lobo mau, que você conhece da história de Chapeuzinho Vermelho. Na verdade, ele é um lobo bem manso, que se alimenta principalmente de vegetais e insetos. Sua comida predileta é a fruta do lobo, também conhecida como lobeira, uma espécie de planta típica dos campos e cerrados, parente do tomate e da batata. Talvez você já tenha ouvido falar nessa espécie animal, porque o lobo-guará está desaparecendo da natureza e está na lista dos animais ameaçados de extinção no Brasil. Um dos motivos principais para isso acontecer é a destruição do ambiente onde ele vive. A espécie é da família dos canídeos, a mesma dos cachorros domésticos, e o nome científico de Xirisocion brachyurus. É um animal de grande porte que chega a medir 80 centímetros de altura, 1,5 metro de comprimento, da cabeça até a ponta do rabo, e até 40 centímetros de cauda. Quando adulto, pode pesar 23 quilos e é considerado o maior canídeo da América do Sul. Defenda a sua ideia. No conto Chapeuzinho Vermelho, o lobo é o vilão, um animal malvado. Em sua opinião, por que na versão que você leu não existe um lobo? Isso é a resposta pessoal, tá? Mas nessa seção aqui, saber mais, a gente vê que o lobo que vive na América do Sul não tem nada de malvado. Então, ele não poderia ser colocado nesse conto como um lobo mau, porque ele não é malvado. Então, ó, na seção para saber mais, os estudantes descobrem que no Brasil existe um lobo que não poderia fazer o papel de malvado. Como lobisomem é uma figura que provoca medo, o escritor optou por esse vilão da cultura popular brasileira. Então, no lugar do lobo, o escritor preferiu colocar o vilão como lobisomem, tá? Porque o nosso lobo-guará, ele não é malvado, nem carne ele come, tá? O que aprendemos sobre conto tradicional? A história se passa em um tempo não determinado do passado, apresenta poucos personagens, o tempo e o espaço em que a história se desenvolve são restritos, é um gênero do tipo narrativo, são partes do enredo, situação inicial, apresentação dos fatos iniciais e dos personagens, conflito, apresentação do problema que o personagem terá de resolver,
Resolução do conflito, momento em que o problema do personagem é resolvido. E situação final, como fica a situação do personagem após a resolução do conflito.